Obrigado a você que acompanha as redes sociais do Jornal Gazeta e do site de notícias Mundo N. Estamos começando mais um Papo na Redação e desta vez vamos falar sobre segurança. E para tratar desse assunto, recebemos aqui a visita do Itamar Dábrios, que foi o ex-presidente do CONSEG de Araçariguama, o último, presidente do CONSEG, e também do GCM Rafael, que vem participar aqui com a gente. Dábrios, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço uma oportunidade de a gente estar falando de um assunto tão importante como a segurança. Estamos à disposição, aquilo que a gente puder estar ajudando nessa pauta, estamos juntos. Bacana. E, Rafael, queria agradecer a você e também fazer um agradecimento ao comandante Simon e ao sub Ivan, que atenderam a nossa solicitação e enviaram você aqui para participar desse bate-papo. André, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Agradecer a presença do meu amigo Dávios também, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. E dizer que estou aqui representando a nossa Guarda Municipal, nosso comandante Simon, que está em Brasília. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais esse assunto. Em uma reunião muito importante com cerca de 200 comandantes aí de guardas municipais pelo Brasil, a fim de buscar melhorias na questão principalmente jurídica, de amparo das guardas municipais. Então, muito obrigado e um abraço para ele que está lá em Brasília. Com certeza, puxa vida, que bacana. E nesse papo sobre segurança, a gente queria dar uma ênfase ao CONSEG, que é o Conselho Municipal de Segurança. Eu queria que você, Dávios, explicasse para a gente o que é o CONSEG, na verdade, qual é a finalidade dele. O CONSEG é a sigla do Conselho Comunitário de Segurança do Estado, ele não é do município. Então, onde temos a participação principal da Polícia Civil, através do delegado ou delegada, e também da Polícia Militar, juntamente com o comandante de cada setor, no nosso caso, do nosso município. E a participação da Guarda Municipal como o principal representante do município e representante da própria prefeitura e do próprio prefeito dentro do conselho. O conselho ele funciona da seguinte forma, ele é formado por lideranças de associações de bairro, também de líderes de opiniões, e é uma reunião onde tenta trazer a comunidade para ter uma aproximação, um relacionamento mais íntimo e mais próximo da Polícia Militar e da Civil. Ela surgiu isso na época do governador Franco Montoro. Ele foi o que empreendeu e trouxe todo o processo de como formaria a participação cidadã, a participação do munícipe ou de um bairro nas questões de segurança daquele local. Daquele momento até hoje, ele vem se aperfeiçoando através de novas regras, novas situações que vão sendo trazidas, própria demanda da necessidade de cada local, para que o CONSEG vá se aprimorando. Hoje, praticamente nós temos em todos os municípios do estado, nós estamos num período de eleição das novas diretorias que estão entrando. A partir de maio já entra novas diretorias que passaram por uma questão de eleição. Caso já houvesse uma diretoria, então essa diretoria poderia continuar. Certo. E se não tivesse uma outra chapa, alguém mais querendo participar, então haveria uma eleição para determinar qual seria a mais adequada para estar participando. O CONSEG acontece uma vez por mês e é praticamente 1h30 só de reunião. Então é uma coisa que não exige muito, principalmente do cidadão que participa, porque é um compromisso que ele vai ter uma vez por mês de 1h30, e também não toma muito tempo dos policiais, dos servidores públicos da área de segurança ou daqueles que foram convidados ou que estão participando,
dentro das suas funções normais ou da sua atividade. Então, o CONSEG tem essa finalidade de ouvir todos, trazer a demanda, encaminhar para os servidores públicos que estão participando, tanto municipais como do Estado, e dessa demanda trazer resultado, né? Essa praticamente é a função do CONSEG. Rafael, você como representante aqui da Força Policial do município, qual que é a importância do CONSEG para o setor policial? André, como eu falei aqui no começo do nosso bate-papo, nós já atuamos juntos, já trabalhamos juntos, estivemos em algumas reuniões, e eu acredito que a importância do CONSEG, ela é gigantesca, né? Ela é muito grande. Por quê? Nós conseguimos, né, nas reuniões do CONSEG, entender sobre muitas demandas do município, dos problemas que existem ali dentro do município, os quais os moradores estão enfrentando. E nessas reuniões a gente tenta traçar metas para que a gente consiga trabalhar em cima exatamente daquilo. Certo. Então já trabalhamos, já atuamos juntos, e com o retorno do CONSEG para cá, para a nossa cidade, eu tenho certeza que a cidade tem muito a ganhar com isso. Isso eu não tenho dúvida. E as demandas para os setores da Polícia Civil, Militar, da GCM, elas chegam através da população. Exato. Nessas reuniões de trabalho, o que é? O morador chega, faz a sua reclamação, o seu pedido, como é que é? Então, nós temos uma pauta de reunião que ela é padronizada, ela já tem um formato para que seja cumprido dentro de todos os CONSEGs do Estado. Então, a primeira coisa que a gente começa é apresentando os resultados do mês que se passou, e quem traz o resultado, no caso, são o comandante da PM, vai trazer quantas ocorrências houveram, vai trazer também o efetivo que ele tem, foi suficiente, se não foi suficiente, e vai trazer também as rondas que estão sendo feitas em alguns bairros que têm uma necessidade até pelos resultados, né? É o que eles chamam de mancha, é isso? Mancha, o head point, e tem outros termos que é usado, porque em qualquer município ou região, você sempre tem um local que se concentra a reação da criminalidade no seu total. Então, o que a polícia faz é, ouvindo a população, ela consegue essa mobilização. É como se fosse, vamos dizer assim, uma investigação de inteligência feita através da população. Então, é como se a Polícia Militar e a Polícia Civil tivesse abrindo um leque de atividades e de informação que ela não teria de outra forma, a não ser que trouxesse. E aí, nesse processo do CONSEG, nós começamos a ter a participação da Guarda. Eu lembro que nas primeiras reuniões que nós tivemos, Rafael, a Guarda era convidada a participar. E o que a Guarda trazia para o CONSEG era o seguinte: nós queremos fazer parte do CONSEG, nós queremos estar junto com o CONSEG e ser reconhecido pelo CONSEG. Por que algumas reuniões que acontecem nos bairros que é do CONSEG e tinha, a Guarda não era convidada para participar? A partir desse momento, eu levei essa demanda para a Secretaria de Segurança do Estado, onde tem a coordenadoria dos CONSEGs, onde que a Guarda ela é um policiamento da cidade. Ela tem, às vezes, muito mais informações para trazer do que a própria Polícia Militar e a Polícia Civil tem, porque ela está circulando o tempo todo. Certo. Né? E pontos que, no nosso caso, nós tivemos uma situação que foi, por exemplo, porta de escola. Nós tínhamos muito problema em porta de escola que vinha para o CONSEG de alguma forma resolver, e a Guarda tinha informação, a Guarda tinha se posicionando à porta das escolas para tentar resolver esse problema. E você consegue fazer uma análise do período em que houve o funcionamento do CONSEG, como é que estava a segurança do município, e após o período, durante o período da ausência do CONSEG. Exato. Você consegue ver isso daí, consegue dar
olha, aconteceu mais, ou aconteceu menos, ou a violência continua a mesma. Você consegue fazer eu vou uma visão disso daí, passar para a gente? É uma coisa assim muito visível, porque isso é como se fosse um raio-x, né, que você vai fazer uma análise. A cidade doente dentro da área de segurança é um raio-x, vamos avaliar isso. Quando eu comecei com o CONSEG, foi a convite de um coordenador que fazia parte da USP, onde eu estava fazendo... O CONSEG, você fez parte, vamos dizer assim, do segundo período do CONSEG, né? Porque nós tivemos um CONSEG bem após a emancipação do município, né? Isso. Que foi até o pessoal aqui do setor industrial, né? Que eles entregaram armas. Essa fase você tem mais informação do que eu. A gente tem você pode falar. A gente tem o registro aí no Jornal Gazeta, né? Entregou armas, entregou viatura, entregou coletes, radiocomunicadores. Então depois parou. Aí você entrou com essa segunda parte, com esse segundo houve um período muito que quando parou, esse período foi muito longo, porque houve uma modificação nos estatutos do Conselho de Segurança e algumas coisas não podiam mais acontecer. Por exemplo, o envolvimento de dinheiro, de fazer vaquinha para conseguir viatura, como aconteceu. A viatura é função do Estado fornecer, não mais dos... Mas você consegue fazer assim... Olha, durante o período que tinha consegue era mais ativo, ou o período que ficou vago não é mais. Você consegue ter esse balanço? Olha, você consegue ter também, Rafael? Tem alguma ideia disso? Eu no meu caso, eu senti pelo que as pessoas falavam. Porque a gente começou a ter, a primeira melhora foi na própria Polícia Militar, que deixou de ser uma guarnição, onde você tinha um efetivo mínimo de 12 policiais, uma viatura caindo aos pedaços, que dependia da ajuda do município para manter os pneus, manter lanterna, gasolina e o básico para que a viatura funcionasse. E ela passou a ser, então, um comando de maior efetivos. Passou de 12 para 27 efetivos. Isso foi uma conquista do CONSEG. Exatamente, foi através do Conselho, porque nós fizemos um dossiê, apresentamos para a secretaria encaminhou para o comando da Polícia Militar, e a Polícia Militar teve que tomar uma atitude, trocando a viatura, e uma das últimas atribuições que o comando da PM nos deu foi as motos que fazem a ronda motorizada em locais onde a viatura não consegue chegar, que era uma solicitação nossa. A gente estava pedindo o Jeep rural, que eles tinham um Jeep de militar rural, só que eles não tinham, mandaram as motos, que foi muito mais eficiente. Certo. E a guarda, você sentiu isso também, que é possível de mensurar isso daí? Sim, André, com certeza. Inclusive, pegando até um gancho no que o W falou, nós quando entendemos, quando começamos a perceber, né, a grandeza que tinha o CONSEG, nós nos colocamos à disposição para poder, de fato, estar participando do CONSEG, por saber a importância, né? Inclusive, assim, a nossa cidade, as ocorrências que acontecem aqui, geralmente elas são sempre as mesmas. Não é como uma cidade grande que a gente pega, que você pega sequestro, né, assalto a todo momento, furtos. Não, a nossa cidade ela tem uma demanda que segue naquilo ali de ocorrências, né? E quando nós trabalhávamos com o CONSEG, né, nas reuniões, a gente estudava todas essas ocorrências que haviam dentro do município, né? Então a gente conseguia debater sobre elas ali. Infelizmente, depois que houve essa pausa do CONSEG aqui no município, nós não tivemos mais essas reuniões para estar alinhando isso. Tanto é que recentemente nós sentamos dentro da guarda com o comandante, o subcomandante, os inspetores, para traçarmos uma meta, né, na guarda, do que? Tentar nos aproximarmos ainda mais da população. De que modo? Buscar o representante do bairro, procurar fazer reuniões com as pessoas no bairro, para estar buscando com elas ali as ocorrências típicas daquele local, né? Tentar estudar um pouco mais e trabalhar efetivamente em cima daquilo ali. Agora que o CONSEG está retornando, com certeza
a gente espera aí que possamos estar junto aí e dar seguimento no trabalho que deu muito certo lá atrás. Né? O importante do que o Rafael está colocando é que nós temos uma integração das polícias. A integração da guarda com a polícia militar e a civil, essa integração é um trabalho de planejamento estratégico. Isso dá um direcionamento, coloca a questão de segurança dentro de um objetivo com metas a ser cumpridas. E uma outra coisa que acaba acontecendo com o Conselho de Segurança, quando você trabalha com o cidadão e os moradores, o munícipe, é que você dá responsabilidade para ele de que as questões de segurança não é só caso de polícia. Nós, os moradores, nós que estamos aqui, nós sabemos o que está acontecendo na rua e de alguma forma podemos estar beneficiando com informações para que a polícia possa tomar atitude de prevenção. Esse é o segredo do Conselho de Segurança. A gente está sempre a um passo à frente, é sempre prevenir. E os moradores têm uma importância tremenda, né? Eu acredito que a gente fazendo, né, Dabs, com que eles entendam a importância que eles têm nesse cenário, nós só temos a ganhar, porque com essa integração de guarda municipal, polícia militar, polícia civil e com a ajuda da população, né, nós temos aí uma ferramenta muito grande na mão contra a criminalidade, vamos dizer assim, né, contra as ocorrências que ocorrem no nosso município. Então as pessoas têm que ser participativas. Participativa, a população. Então, só para a gente tentar entender, a gente percebeu que é importante o CONSEG, é importante a participação da Guarda Civil, da Polícia Civil, da PM, da população. Tem resultados positivos, são alcançados resultados positivos. Então, por que é que parou o Conselho? Isso. Bom, qual o motivo? O que levou? O que é? É falta de participação? É falta de apoio? O que gerou essa... Na verdade, é um pouco de cada dessas coisas, né? Porque você tem que ter a participação e o apoio. E o cidadão, para ter essa questão dele querer participar e dar o apoio dele, ele tem que conhecer também. Então, a divulgação, que é o que nós estamos fazendo agora, está trazendo para a população, através de um órgão importante dentro do município, que é a Gazeta, e o jornal N, né? Mundo N, portal de notícias. N, o portal de notícias. Então, você está trazendo para um município que ele tem uma ferramenta nas mãos, como cidadão, que às vezes ele achava que não podia fazer nada. Como questão de barulho, que é uma coisa que é rotineira, que é um baile, funk, seja lá o que for, um pancadão, ele era obrigado a aguentar aquilo lá porque ele achava que ninguém podia fazer nada por ele. Isso, quando chega para o CONSEG recebe, tudo fica bem, sabendo onde está acontecendo e se planeja para isso. Ok, né? Mas o que levou, Bom, então... Aí nós entramos nessa questão. Nós tivemos, eu participei como presidente. Você foi o último presidente. Na reativação. Então, existe no Conselho, quando ele para durante 3 meses sem ter reunião consequente, então ele é desativado, ele deixa de ser oficial e não passa a receber informações através da secretaria e da coordenadoria. Então, para isso, tem que reativar. Foi o que eu fiz quando eu fui convidado a participar e fui treinado pela coordenadoria para reativar. Aí eu fiz 2 gestões, eu peguei a parte mais difícil, porque você tem que arregimentar a população para trazer e participar das reuniões. Primeiro, para formar a diretoria, que são só 5 diretores, desde o presidente, vice-presidente, o secretário, segundo secretário e um diretor social. Quer dizer, são só 5 diretores. E para arranjar 5 pessoas comprometidas é a coisa mais difícil que eu passei. Aí você conseguiu formar, formei, trabalhou, passei, deu certo. Consolidei a ideia naquela primeira fase, passei para a segunda fase, onde na segunda fase começamos a trazer as viaturas para a PM, trouxemos armamentos para a PM, passamos as demandas da guarda para a prefeitura, encaminhamos várias vezes demandas provando que a importância de fazer com que a guarda estivesse bem equipada para também estar participando nesse trabalho conjunto.
E também, junto à Polícia Civil, a questão da delegacia, que a delegacia estava num prédio. Mas e por que parou? Segunda então? gestão. Então, Ronaldo, chegou o nosso colega Ronaldo, aqui. pode entrar. Faz favor, Ronaldo. Tudo bem? Desculpa o atraso. Como é que você está? Você está tudo bem? Ronaldo, tudo bem? Bem, graças a Deus. Ronaldo, faz favor. Desculpa aí. Então, só para finalizar essa questão, o que aconteceu foi que, depois que terminou a minha gestão, eu treinei um grupo que estava participando para que assumisse o CONSEG através de um presidente, uma outra pessoa que tinha experiência e tudo mais. E por diversas razões, primeira talvez a inexperiência desse presidente, o receio de estar trabalhando com uma questão tão importante como nós estamos falando até agora, né, que é movimentar a população a participar das questões de segurança juntamente com a polícia, e talvez por não sentir o apoio da própria diretoria ou da população. Então houve um desânimo e aí vem a desativação, que são 3 meses sem ter a reunião. Sim. Ele desativa. Coincidiu com a pandemia. Então nós vamos... Ele é o atual presidente do CONSEG de São Roque. Exatamente, desde 2017, presidente do CONSEG de São Roque. Bacana. E nós estamos falando aqui, tratando sobre o assunto de segurança, um destaque para a importância do CONSEG no município. Sim. Então a gente queria saber um pouco de você, qual a experiência que o CONSEG de São Roque tem alcançado, o que é que de importante tem acontecido em São Roque? Bom, antes de mais nada, desculpa pelo atraso, eu estava vindo de São Roque, está um inferno esse trânsito, né? A gente está com um problema muito sério nesse acesso, né? Acho que você vai e volta também, né? Passando por ele, então fica aí inclusive a ratificação de uma cobrança que o CONSEG fez ao DR, porque tiraram as terceiras faixas. Né? Isso hoje está um grande problema, veio uma resposta totalmente infundada ou infundável, porque não dá para ter aquela desculpa, mas enfim. O CONSEG também tem esse viés aí coletivo, né, de defender a coletividade naquilo que entende ser um problema de segurança. A segurança na estrada também é um problema de CONSEG e a gente atua. Mas enfim, o CONSEG de São Roque é um CONSEG mais antigo, né? A gente tem uma formação bastante interessante, as pessoas da população, da sociedade participavam e participam bastante. É uma cidade um pouco diferente, né? São Roque de Araçariguama tem um pouco mais de tradicionalismo em termos de participação, mas ainda muito aquém, como eu ouvi o W falando, muito aquém da ideal, né? A população, infelizmente, ela acha que não é problema dela o problema de segurança que não bateu na porta dela. Só vai ser o problema dela quando o problema bater à porta dela. Então a gente tem como função, o CONSEG, trazer essas demandas diretamente às autoridades policiais, autoridades ligadas à segurança e muitas delas, inclusive, autoridades administrativas, né? Então, uma prefeitura ela tem uma responsabilidade muito grande, não só porque tem uma guarda civil municipal, mas também porque tem sob responsabilidade dela a zeladoria, iluminação pública, né? Fiscalização de prédios públicos ou privados, né? Você tem a questão de acessibilidade, você tem a questão como outro dia a gente fez um ofício pedindo para a prefeitura tomasse cuidado com as árvores podres no Largo dos Mendes, que ali um dia com um pouco mais de vento vai cair aquela árvore que ela está morta, né? São coisas que o W sabe, a gente acaba tendo que participar. O dia a dia do cidadão não está envolvido só com a criminalidade. Não é realmente a criminalidade aquela que todo mundo imagina e que também tem uma importância muito grande, mas nessa a gente tem uma participação mais de interação mesmo e não de ação. Nas outras eu diria que a gente oficia, cobra, reclama, traz a população para discutir esses assuntos. E é essa a forma da gente trabalhar, e todos seguem mais ou menos da mesma forma, porque a coordenação ela é geral, é uma coordenadoria geral, então você segue uma sequência de ritos. A gente está inclusive passando agora por uma fase de eleição, né? Todo mês de 2 em 2 anos, no mês de fevereiro, dá-se início a uma reforma da direção, né? A eleição começa em fevereiro, termina agora em abril, o dia que vai ter eleição, e em maio a posse de uma nova diretoria.
Então tem todo um rito, só estou dizendo isso para mostrar o quanto é importante você seguir essa sequência. E a atividade do CONSEG é de fato de extrema importância, como todos os conselhos. Na verdade, o Conselho Municipal, Conselho Comunitário de Segurança, no caso o CONSEG, ele é municipal porque ele está no âmbito do município, mas ele tem todo o trato vindo da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública que diz o que ela vai fazer ou o que não vai fazer. Então ela nunca está ligada ao prefeito da ocasião, ele não tem a obrigação, por exemplo, da paridade. A diretoria é formada por pessoas da comunidade que são voluntárias e que fazem a parte dela, muitas vezes melhor do que muitos que não são voluntários, né? Porque na verdade aqueles comissionados às vezes eles não fazem o mesmo esforço que o voluntário faz. E essa ausência da necessidade da paridade do poder público com a iniciativa privada, com a sociedade civil, ela é muito saudável ao Conselho. O que, infelizmente, não acontece em alguns outros conselhos, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, que existem porque tem que existir, a lei exige que exista, mas a paridade está ali. E muitas vezes ficam sob o jugo do poder público municipal, né? Então, isso é uma vantagem que nós, como conselhianos, temos em relação aos outros conselhos, que são, tanto quanto o CONSEG, também muito importantes e que deveriam ser muito bem reconhecidos não por dinheiro, porque a gente não é voluntário, mas o reconhecimento mesmo pelo trabalho feito. Então, fica aqui, inclusive, um agradecimento a você, André, por ter aberto esse espaço, porque esse tipo de conversa, de discussão, de exposição de motivos é uma forma de reconhecimento do trabalho que a gente tem. Bacana. A gente acompanhou aqui o Rafael falando, o W falando, que a participação da comunidade, da população é muito importante. Quando em operação aqui, em atividade aqui em Araçariguama, a população tem uma participação boa. E São Roque também tem? Como é que é? A nossa média de pessoas assistindo, e aí a média ela é tirada no livro, então as pessoas assinam um livro de presença, ela é bastante interessante. Eu diria para você que é muito maior e melhor do que as participações nas câmaras municipais, por exemplo, que são participações também democraticamente muito pedidas, muito necessárias, mas a gente sabe que a gente bate esse recorde aí. Então a gente tem em média lá algo em torno de 25, 30 pessoas a cada reunião, e acontece em todas as segundas, quintas-feiras de cada mês. Então, uma vez por mês, a gente consegue reunir aí 25, 30 pessoas. Já tivemos 100 pessoas numa reunião, né? Já tivemos aí uma média numa outra época um pouco maior, antes um pouco da pandemia, a gente tinha lá 30, 40, 50 pessoas em média. Isso era um número bastante interessante. E gente séria, gente discutindo. E tem um detalhe muito importante que eu quero mais uma vez colocar aqui. Você falou as pessoas não participam. São Roque tem uma característica diferente. Mais uma característica diferente. E eu não sei se aqui depois vocês me corrijam se não for. São Roque recebeu muita gente de fora, né? São Roque recebeu muito aqueles que alguns chamam de forasteiros, né? Hoje você tem 90 e alguma coisa % de gente que nasceu fora, adotou São Roque para morar e tem uma preocupação em discutir a coletividade. O são roquense mesmo, esse infelizmente não tem essa noção da necessidade de participar. Eu não sei se isso acontece aqui, mas lá acontece. Então desses 30, 90% são paulistanos. A população, qual que é o número de São Roque atualmente? 92 mil pessoas, mais ou menos. A gente está aqui com 20, né? 22 mil, segundo em tese, isso já faz diferença. 4 vezes menos estaria dentro Exatamente. do... Porém, numa cidade que cresce, né, numa rapidez essa é a tremenda. Questão, né? Exatamente. Essa é a questão, Rafael. Quando nós estávamos na segunda gestão do CONSEG, nós começamos a ter apoio do Estado quanto às viaturas, o armamento, o apoio na civil, justamente porque começaram a surgir os bairros fechados, né, que são os condomínios residenciais, e principalmente esses galpões, com o surgimento... E principalmente quando surgiu os galpões de logísticas, que nós temos na nossa cidade uma quantidade muito grande. E uma das preocupações que nós tínhamos na época era a questão dos caminhões que chegavam do Brasil inteiro na nossa cidade, com pessoas estranhas à nossa convivência, e acontecia casos de roubo de carga, gente que saía, vinha com o caminhão e depois largava o caminhão no local e vinha para a cidade
para utilizar restaurantes, os bares e as noites de final de semana da cidade, e causava tumulto. Isso sensibilizou, na época, a Secretaria de Segurança e a coordenadoria, basicamente, que falou, não, temos que fazer alguma coisa. E na época nós estávamos com o comandante Ciolone, né, Sim, que é Ricardo o Ciolone. capitão Ciolone, não é isso? Hoje Major Ciolone. Hoje é major, né? Ele ele reconheceu e deu a importância que a gente estava precisando por causa dessa bonificação que o Rafael trouxe, que era os residenciais fechados, gente nova chegando também, e principalmente os galpões de logística. Uma das ocorrências, o maior número de ocorrências aqui ainda continuam sendo o roubo de carga. Porque você tem um trecho da Castelo Branco, um trecho importante, né? Então, hoje o capitão Afonso, que é o comandante da 2ª Companhia, que é o comandante, abrange aqui Araçariguama, né? Acho que aqui hoje está comandado pelo sargento Fogaça. Aqui é o Fogaça. O Fogaça, né? Mas o Fogaça está sob a orientação, sob o controle do capitão. Então o capitão O capitão Afonso. Afonso. Está fazendo um trabalho bastante interessante, bastante importante. Ele veio de uma área da inteligência também, ele é bastante ativo, mas sempre precisa de ajuda. E a ajuda vem muitas vezes do próprio CONSEG, né? Eu quero salientar que eu tive com o comandante Afonso. Sim. E ele não só ficou satisfeito de saber que nós estamos reativando o CONSEG, como ele acredita que tem que ser urgente. A gente não pode perder tempo, porque foi muito tempo parado. Exatamente. E agora temos que retomar. Mas qual que é o impedimento? Eu peguei a conversa pelo meio, mas qual é o impedimento A hoje? princípio, hoje não tem impedimento. O que nós estamos fazendo é a divulgação para que a população participe. Nós já temos um grupo que participa do WhatsApp, mas já estamos preparando para que a gente volte a funcionar. Porque a diretoria Nós vamos formar, a diretoria praticamente está formada através desse grupo do WhatsApp. Sim. Já com o reconhecimento da doutora Bruna e do nosso capitão, não é capitão, é tenente, que é o comandante Fogaça. Ok. Ótimo, porque na verdade a coordenadoria já fez contatos, inclusive comigo, e pediu que duas situações fossem dado uma sequência para haver uma reinstalação. Uma era Araçariguama e outra era Mairink. Mairink também está sem um CONSEG. Eu ia perguntar, é só São Roque da região aqui, nossa aqui é só São Roque São que tem? Roque, Vargem Grande, Itapevi, o Jefferson está indo muito bem, Itapevi existe, imagino que Jandira, Santana de Parnaíba, todos tenham, mas infelizmente aqui na nossa região, ou que está sob o cuidado, vamos chamar assim, da 2ª Companhia, somente São Roque está com o CONSEG instalado e é uma necessidade. Isso que o Ronaldo está trazendo é importante porque tanto a doutora Bruna como o comandante Fogaça, eles são cobrados pela secretaria para que esse CONSEG esteja ativo. Sim, né? E a gente também vai cobrar, então, porque a gente viu que o quanto é importante. No nosso caso, o quanto é importante e tem que sair logo do papel. Só fazer uma pergunta. Como é que o CONSEG, as pessoas para participar do CONSEG podem ter um pouco de medo? Eu não vou lá falar que o meu bairro está ruim, que o meu bairro é perigoso, que tem tráfico, tem roubo. Como é que a pessoa consegue chegar ao CONSEG e não correr chegar ao CONSEG e não correr o risco de ser... No nosso caso, nós seguimos a pauta que é dada pela coordenadoria, a apresentação da PM, do trabalho que ela fez durante um mês, e ela fica ouvindo as demandas que é solicitada, falta de ronda ou qualquer coisa. Tudo bem, mas como é que a pessoa Quando chega para a Polícia Civil, também é a mesma coisa, ela apresenta o trabalho feito e ela fica atenta para ouvir a solicitação. O que acontece? Quando termina a reunião, aconteceram várias vezes conosco, não sei se em São Roque é assim, quando termina a reunião, a pessoa tem acesso direto ao comandante e chega e passa para ele a informação que não se deve passar na reunião em aberto. Porque são casos pontuais. Exatamente. Né? Existe realmente o risco, as pessoas têm receio disso. Uma das coisas que eu fiz, até por conta de que tivemos essa questão do Covid, fizemos algumas reuniões virtuais, né? Através de uma plataforma, isso de alguma forma facilitou ou não, mas enfim, quando a gente voltou, eu passei a transmitir
pelo Facebook. Só que eu transmito somente a mesa diretora, ou seja, quem está lá atrás da câmera não está sendo visto, mas está sendo ouvido. Isso é interessante. Mas, e é importante, porque as pessoas acabam ouvindo o que está sendo falado. Sim, né? Mas também as pessoas são orientadas para que não venham trazer aqueles problemas pontuais e que de fato coloquem ele em risco. Exato. Alguns assumem o risco, sim. Alguns falam, não, eu vou falar assim, é o João do bar tal que está fazendo isso, e pancadão, e está passando droga e não sei o que. O pessoal vem e fala, é interessante isso. As pessoas estão fazendo a parte dela. Mas não é necessário fazer isso, e é como falou o Davis. Vem até a mesa depois de terminado, ou vem antes até, porque a gente, por exemplo, 19h30 é o horário de começar. Às 19h já estamos lá. A pessoa vem, com 5 minutos, fala ali com o capitão, com o delegado naquele momento, ele é muito bem atendido e já fala, olha, na hora de terminar me procura, traga aqui as informações, ele vai anotar e vai tomar alguma medida, e toma, de fato toma. Por quê? Porque para o capitão, em relação à PM, e para o delegado em relação à Polícia Civil, é muito bom essa informação seletiva, né? Ela vem com todas as condições de que uma ação dali surta o efeito necessário, né? Uma coisa que eu quero também adiantar aqui, quando você não tem um CONSEG no município como de Araçariguama, por exemplo, o que não acontece com só que tem CONSEG, aqui em Araçariguama você não tem um projeto do governo, ou projeto da Polícia Militar, que chama-se Vizinhança Solidária. Você não tem como ter uma vizinhança solidária se não tiver um CONSEG. Isso. Ou se não tiver a ligação direta ali com a Polícia Militar. Ela não consegue fazer. Então ela usa o CONSEG para fazer esse meio de campo. Então o que é o Vizinhança Solidária? É o que o nome fala, né? Você tem um grupo de WhatsApp, onde as pessoas participam desse grupo, elas assinam uma ficha, elas dão as suas informações necessárias, é feita uma análise do nome da pessoa para saber quem ela é, se ela tem alguma restrição criminal, vamos dizer assim, e ela é colocada num grupo, e ali as pessoas falam, olha, tem lá um carro estranho na minha rua, entrou um carro aqui, saiu, o carro estava 5 caras dentro, 4 caras dentro, os caras estranhos, vídeo isso filmado, isso fica naquele grupo ali, alguém já faz 190, sabe, existe uma sequência de ações ali. Então, a participação ali do... Mas é um programa exclusivo da PM, né? A gente tem citado a questão do CONSEG, que é muito importante, que envolve a questão da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Guarda Municipal também, né? Mas em cima do que o Ronaldo falou, o W falou, essa questão da vizinhança solidária, por não ter esse programa, o nosso comandante, o subcomandante, alguns guardas aqui em Araçariguama participam de grupos de bairros, né? Então é justamente o que o Ronaldo falou. E a nossa função ali é estar próximo do morador e fazer com que ele se sinta seguro e mandar uma demanda. Iniciativa de vocês mesmo. A gente tem recebido muitas denúncias que não chegam no 153 da guarda, mas que vêm ali através do grupo do WhatsApp. Então a gente está presente em alguns grupos, né? São próprios moradores que acabam nos convidando a participar do grupo, né? Eu, por exemplo, participo do grupo do Bela Vista, participo do grupo do Cruz das Almas, né? E eu sei que os demais guardas também participam de outros grupos. A nossa ideia é tentar abranger o maior número, né, de bairros para que a gente consiga trabalhar também justamente com essa demanda. E também a questão das reuniões, né, dentro do bairro ali com os moradores. Até para tentar trabalhar, Ronaldo, de uma forma preventiva, né? Não esperar que o problema aconteça para depois a gente procurar entender o que a gente pode fazer. E como é que o morador pode ter acesso a este grupo? Bom, geralmente esses grupos eles são feitos de boca justamente a boca, né? De boca a boca, pelos próprios moradores, né? Que acabam convidando um outro, né? E o convite é feito pela confiança que ele tem com o vizinho. Eu fiz a implantação junto com a PM na minha época, do Vizinhança Solidária do Bela Vista. O Bela Vista estava tendo furtos assim, por semana, praticamente quase um furto por dia. Porque o Bela Vista naquela época, não sei agora, era considerado só um bairro dormitório, onde o pessoal não ficava durante o dia. Então era exatamente o momento do furto. Exatamente. Que é a parte quando o pessoal está todo trabalhando e fora da cidade. Nós tivemos muitos chamados lá, realmente. Era demais, era uma coisa assim que o pessoal estava dizendo, eu saí de São Paulo, vim morar aqui em Araçariguama, no Jardim Bela Vista.
ir achando que eu ia estar mais seguro, eu tô sendo furtado, e levavam tudo, não deixava nada. Se tivesse o cachorro ia junto também. Eu acho, só fazer uma parte nisso, eu acho interessante também, quando você tem, então, o Consegue, você tem o Vizinhança Solidária funcionando, com a GCM estar dentro do Vizinhança, para mim excelente, é a cereja do bolo. Porque, na verdade, lá nós temos a figura de um policial militar, mas ele está ali só para monitorar, ele não participa, porque parece que também tem essa restrição. No caso, antes era um pouco diferente, hoje está seguindo aí um formato diferente. E lembrando que hoje o coordenador dos Consegues, que é o Coronel Telmo, é o pai de Vizinhança Solidária. Tá? Ele tem livros escritos que falam sobre Vizinhança Solidária, que é um formato trazido lá de Nova York, do Japão, que é a polícia comunitária. Né? Então, tudo isso aí. Uma outra situação que é interessante, quando você implanta o Vizinhança Solidária, você tem aquelas plaquinhas, você já deve ter visto. Lá tem o símbolo do Consegue, da Polícia Militar, de alguém que está, de alguma forma, patrocinando, que é importante também que a população tenha o auxílio da iniciativa privada, das empresas, isso é muito importante. E lá diz que, em outras palavras, eu não me lembro exatamente agora, que o bairro está sendo vigiado pelos próprios moradores. E que ali, quando há alguma coisa estranha, o 190 é acionado. Então, está lá. E as pessoas põem isso na plaquinha. Então, o bandido, quando vem, aquela pessoa que está ali com más intenções, ele, opa, peraí, esse bairro aqui não. E alguns bairros inclusive, colocam faixas. Como você vai em São Paulo, você vê. Você vai lá no Pinheiros, volta e meia, você entra numa rua, está lá. Esse bairro é vigiado pelo Programa de Vizinhança Solidária. A mesma coisa que está na placa, está na faixa. E aquilo inibe. Porque o cara não vai ali, vai no outro bairro. Porque ali ele sabe que ali tem uma certa organização. No outro não tem, então ele vai tentar sorte lá no outro bairro. Então, essa é importante. O Jardim Bela Vista aconteceu exatamente isso. Essas ocorrências que eram quase diárias foram caindo no segundo mês pela metade e no terceiro mês zerou, que acabou culminando com um assalto que foi muito mais agressivo, que pegou uma família de lá do supermercado, acompanharam o carro até a porta e depois levaram tudo que podiam e prenderam a família no banheiro. Foi o último caso e zerou, não tivemos mais caso. E utilizamos todas as ferramentas da PM, que é a faixa, o grupo de WhatsApp de comunicação. Usamos também circuito fechado dos moradores que acabaram se integrando. Antigamente, o circuito fechado era independente, ele cuidava só da casa dele, mas naquele momento, com o programa da polícia, que é a Vizinhança Solidária, eles integraram as câmeras, então trocavam informação o tempo todo. Não é a função do Vizinhança Solidária isso, mas ele facilita, porque às vezes você coloca no grupo de vizinhos que não sabiam que eram vizinhos, não conheciam, não se conheciam. Passaram a se conhecer através daquele grupo e viram que a vontade, a necessidade de um era igual a dele, e vai acumulando aquilo, e uma das coisas é a câmera. Um exemplo muito bom é em São Roque, o Vila Santo Antônio. Vila Santo Antônio hoje deve estar com umas 18, 20 câmeras mais ou menos, que a comunidade foi adquirindo e colocaram em pontos estratégicos, como acontece em São Paulo. Né? A gente não está aqui para inventar a roda, acaba trazendo os bons exemplos. Né? E aquilo hoje faz parte de um circuito, né? Onde aquele bairro, de alguma forma, está sendo vigiado e ajudou a diminuir a zero, logo em seguida, a implantação, o número de furtos. Santo Antônio era a mesma coisa, você conhece lá, você sabe que é a mesma coisa. Sim. Isso é uma característica do Vizinhança Solidária, porque você percebe, é muito nítido e muito rápido. A partir do momento da implantação e a participação dos moradores nesse programa, com o suporte do Consegue, né, que é um programa da Polícia Militar, mas o Consegue, ele dá esse suporte porque tem que ser visitado. Eu lembro que quando eu fiz a visitação nas casas, convidando de porta em porta, eu cheguei a bater numa porta de uma casa que depois, mais tarde, a polícia descobriu, através de investigação, que aquela casa era o ponto de recebimento dos furtos que aconteciam. Davos, rapidinho, para a gente terminar o assunto, Consegue? Eu queria falar rápido, já está acabando. Falar sobre o Cioeste, né? Que é essa, e também sobre a visita do Simon a Brasília. Isso bacana, isso é importante. Você está falando que o Consegue vai ser reativado em Araçariguama. Sim, nós já estamos com o grupo. Tem prazo para isso? Como é que está? Esse prazo vai depender exatamente, porque ele é encaminhado para a doutora Bruna, que é a nossa delegada, que ela vai avaliar um por um, é feito um levantamento da ficha de antecedentes de cada pessoa,
E ela conversa, faz tipo uma entrevista com cada um dos membros da diretoria para ver se realmente a pessoa está entrando com vontade de fazer alguma coisa. Isso né? porque o delegado de polícia e o capitão, no caso São Roque, são os membros natos. Então, nesse momento, são eles que devem direcionar isso aí. Tanto na eleição, né? Tanto na eleição, exatamente. Eles também são responsáveis pela eleição e na reativação, que é o nosso caso, ela faz a avaliação e depois passa para o comandante, no nosso caso o Folgaça, que encaminha para o major. Eu acho que dá para fazer ainda para esse ano aí, para vocês já começaram em maio junto com todo mundo. Esse é o objetivo. Legal. Porque como vai começar a nova diretoria de todos os consegues do Estado, nós já começamos com uma diretoria nova reativada. Bacana. E se preparando para participar da eleição e ter um processo rotativo. Né? Nesse momento não seria eleição, seria a única Reativação. chapa, a reativação aí daqui a 2 anos, porque aí seria o biênio 2023-2025. Seria importante. Eu já tenho o contato da né? coordenadoria. Eles estavam, essa semana eles fizeram já a indicação do assessor técnico para os municípios, né? Então nós recebemos para a nossa região, tanto São Roque quanto daqui, que vai estar acompanhando esse processo de reativação em Araçariguama. Né? Ronaldo, quando você chegou, eu já tinha até anotado aqui, isso só vem reforçar a necessidade da gente tratar desse assunto, que é o CONSEG dando uma atenção para o acesso para a rodovia Lívio Talhasac. Sim. Você falou que o CONSEG São Roque fez um ofício cobrando a volta da terceira faixa, né, da faixa adicional. E eu tenho aqui alguns pontos aqui, que seria a necessidade da presença da Polícia Rodoviária. Isso. Naqueles poucos 9 quilômetros de rodovia. No meu ofício. Porque é um absurdo uma rodovia que seja tão perigosa, com um número tão grande de acidentes. O trecho é pequeno, são pouco mais de 9 quilômetros. E o que acontece ali diariamente é um absurdo. E a polícia não se mexe. A polícia rodoviária parece que ignora a presença tudo isso que acontece lá. Sim, exatamente. Ele poderia... o nome é bem incrível, sugestivo. Né? É bem sugestivo. Seria possível uma solicitação... O caso dessa estrada é que é um conjunto de problemas. Né? Mas se você tem uma fiscalização de velocidade, se você tem uma fiscalização de ultrapassagem em faixa dupla, se você tem uma fiscalização para trânsito no acostamento, isso diminui a chance de motivos, né, de acidentes. Dos acidentes hoje em dia. Essa rodovia. Eu quando passo, o máximo que eu vejo é eles multando, né? Dando a multa para quem faz mas não tomam nem mais. Né? Olha, eu queria saber qual foi a vez que se viu, porque eu passo por lá no mínimo 2 vezes por dia e faz meses que eu não vejo uma viatura da Polícia Militar, a não ser quando tem acidente. A participação aí sim da desaparece. Polícia Rodoviária é essencial tanto para São Roque quanto para nós, porque corta a cidade, né? Eu posso dizer com toda a certeza, eu já teve uma vez ali no trecho Mailasque, Itapevi, que passa por São João Novo, a gente estava tendo muitos assaltos, né? E ali é jurisdição da Polícia Militar Rodoviária. Então não adianta que você não vai conseguir que a Polícia Militar, a nossa, né? Atenda, porque ele vai dizer, não, ali tem que pôr uma viatura da Polícia Militar Rodoviária e se tiver alguma coisa para dentro a gente faz. É uma questão de jurisdição, vamos dizer assim. Foi a colocação que eles fizeram. E lá eu falei, e eu estou tentando lembrar, mas acho que era Major Ricardo também, que inclusive o tenente-coronel ou o coronel, irmão do Ricardo Soloni, hoje da Polícia Rodoviária, hoje tenente-coronel, foi agora elevado recentemente. Então eu vou caminhar por ele também, para a gente poder ter esse tipo de informação. Eu vou mais além, que eu não estou achando aqui o e-mail que eu mandei, mas o e-mail que eu mandei para o DR, eu dizia o seguinte, eu queria que eles fundamentassem o porquê não da manutenção da terceira faixa, né? Tendo em vista que, se você pegar e estudar o que é a terceira faixa, ele é justamente uma faixa a mais para que você tire da faixa de rolamento os veículos pesados à direita, para que você possa passar com os carros leves à esquerda. Fiz toda aquela colocação, fiz o meu ofício e fiz um e-mail. Responderam por e-mail
dizendo que as faixas eles não fizeram porque aonde seria as terceiras faixas estava prejudicado o solo. Eu disse na minha resposta que prejudicado não, porque se fosse algumas fissuras eles que arrumassem. Né? Tem que manter, né? É a manutenção. Como você pôr aquela plaquinha piso molhado, então enxuga o piso. Né? Então é umas coisas assim estranhas. E depois disseram também que fariam então, e seria dado início em julho ou junho, não me lembro, da reforma da pista com a duplicação, o que eu também duvido. Então, quer dizer, enquanto essa resposta ela for prevalecer e a gente ficar com a terceira faixa sem ela, a gente vai ver acidentes. Aí eles disseram que ainda mais, além do mais, quando nós entregamos no dia 25 de dezembro, foi até interessante, foi o dia de Natal, né? De lá para cá não haviam ocorrido acidentes fatais. Só que no dia 19 de dezembro, com a pista já funcionando, 2 carros bateram de frente e 2 morreram. Ali justamente aonde não tinha mais a terceira faixa. Você pega o cara lento, às vezes turista, senhor de idade, não enxerga, não conhece a estrada, dia chovendo, está devagar, a 60 por hora. E vem um cara a 120, com pressa, achando que tudo é possível, e ele sai para a esquerda e pegou o outro cara vindo da esquerda, no sentido contrário. Porque é uma estrada criminosa, porque ela vai e volta, né? Você não tem uma divisão, então os confrontos ali, a batida ela é frontal, então não tem jeito. Então realmente a gente eu já respondi o e-mail, agora eu vou fazer um ofício que eu queria depois localizar ele aqui, para dizer o que eu vou escrever no e-mail, porque realmente é uma coisa criminosa a gente ficar com essa aqui, DR ouvidoria. Eu disse para eles aqui o seguinte: bom dia, antes de mais nada, gostaria de agradecer a resposta ao ofício em referência a esse e-mail. E adianto que, além de responder por aqui, também, como presidente do CONSEG, responderia através do ofício dirigido a essa autarquia. Adianto que, ao que parece, muito embora se tenha buscado fundamentar a retirada das terceiras faixas de rolamento, com todo respeito, entendo que tais alegações são contestáveis. De início, é importante frisar que a rodovia livre, por conta da aclividade dos pontos específicos e longos, mantinha, desde sua concepção, trechos com terceiras faixas, servindo para que tivéssemos melhor fluxo de veículos, já que os mais lentos, especialmente os caminhões que fazem o trajeto entre Castelo Branco e Raposo Tavares, trafegassem à direita e, por consequência, dando passagem aos veículos de maior velocidade, lembrando que esse trajeto é feito por muitos motoristas, especialmente de caminhões que buscam fugir das balanças. Ressalto até o início das obras da qualificação e manutenção do leito carroçável antigo ocorreu no segundo semestre de 2022, sob clima de promessas políticas, e com ele veio a promessa da necessária duplicação, que agora, pelo que se entende, tem data marcada. Uma estrada de tal importância e com alto nível de utilização, tanto por moradores como de toda a região, assim como por visitantes e por quem está de passagem em direção ao interior, necessita de máximo e não do mínimo de atenção, razão pela qual descabida a alegação de que os trechos de terceiras faixas não estivessem aptas a receberem as melhorias por não estarem em situações favoráveis de segurança. Todos sabemos porque somos especialistas ou porque é possível, em rápida consulta à internet, conhecer a necessidade de termos vias auxiliares. Sem contar pelo que se nota no local, boa parte das terceiras faixas que foram retiradas aparentemente se encontram em condições normais, com raros pontos de afundamento ou fissuras que se existem, bastaria a sua adequação, muito embora essa alegação não seja técnica e mereça ser contestada. Com a extinção das terceiras faixas, longas filas têm se formado e a imprudência dos motoristas, que não são fiscalizados por câmeras ou radares, nem por qualquer outra forma de monitoramento, tal qual a presença de viaturas da Polícia Militar Rodoviária, causam acidentes e, muito embora 7 dias antes da entrega da obra, como anunciada, houve sim um acidente em trecho que havia e não mais a terceira faixa, resultando na morte de 2 motoristas que, em choque frontal, vieram a óbito. Mandei o link da publicação. Mas é isso. Então, basicamente é isso. Isso indigna a gente, na verdade. Com certeza. Eu falando como morador, que trafego, por essa rodovia, eu acredito que, assim, onde se tem policiamento, se existe um respeito. Exatamente. Sim, exatamente. Quando nós sabíamos que haveria uma viatura da Polícia Rodoviária naquele determinado trajeto até a cidade de São Roque,
Ali você via que os motoristas, eles já iam a 80, 60 por hora, eles já iam... Eu acredito que quando a população entende que não se tem mais o policiamento ali naquele local, a fiscalização, a porta está aberta para que os acidentes ocorram, porque ali eles vão forçar a ultrapassagem, eles vão acelerar demais, a 100, 120 por hora. Quantas vezes a gente está trafegando por ali e não percebe, né, esse tipo de atitude? Então, eu acredito que a solicitação que você fez é pertinente, sim, tem que haver nessa terceira faixa, mas eu acho que o Estado ele poderia colocar policiamento ali. Eu sei que a gente sabe que existe valores, né? Existe um custo para o Estado colocar policiamento naquele local. Mas eu acredito que quando se trata de vida, nenhum custo ele é demais. Quanto vale uma vida, né? Quanto vale uma vida? A necessidade que ela é visível, a necessidade. O que o Ronaldo está falando é uma coisa importante, porque ele está falando da ferramenta que o CONSEG tem nas mãos para poder estar conseguindo... Então nós não temos tempo a perder. Então, aí no nosso caso, do CONSEG de Araçariguama, se unir a São Roque com essa solicitação, porque é um caminho de cidades vizinhas e colaborativas, porque uma depende da outra. Fica aqui um pedido. Então, essa parceria com certeza vai acontecer. Como consegue São Roque hoje fazer esse pedido para que pelo menos a presença da polícia... Eu acho que tem que ser feito e a mídia tem que usar esse instrumento e falar assim, olha aqui, você como mídia tem uma importância muito grande, eu tenho dito muito isso aí. Olha o que o CONSEG fez. O que o CONSEG? CONSEG é isso, e ele tem autoridade para fazer. Está aqui. E aí? E espalhar isso aí. E estudar, né, Ronaldo? E eles lá estudarem os melhores horários, porque nós sabemos, é claro, que não se pode deixar uma viatura lá também 24 horas, dia e noite. Mas estuda os horários, um horário de pico, amanhã, no final da tarde, à noite que está tendo mais incidência, nos finais de semana. Né? Então acho que tem que haver esse estudo. Porque você andar 80 quilômetros ali, você olha pelo retrovisor, aquelas carretas que empurram, não tem como. Às vezes você acha que o cara está sem freio, né? Porque a velocidade que ele vem. Tem. Mas o que eu quero destacar é a questão das ferramentas do CONSEG, que é o ofício, o encaminhamento para aquela necessidade específica e pontual, e o resultado que isso leva vai para uma ata que é desenvolvida a cada mês e que essa ata é encaminhada para a Secretaria de Segurança. Essa ata é avaliada por eles. Eles verificam que foi solicitada alguma coisa para o DR ou para a Prefeitura, ou seja, para que órgão do Estado, e não foi feito nada. Então, essa secretaria vai cobrar eles. Só para acrescentar também, esse ofício que eu mandei, que não é esse aqui, é só a resposta, né? P da vida. Mas esse ofício... primeiro que eu mandei e esse que eu vou fazer agora, os dois, o primeiro já foi, esse também será com cópia para o Ministério Público. Isso. Entendeu? Então isso também é outro instrumento muito importante. Outra coisa que é interessante a gente abordar numa próxima oportunidade é a participação do Ministério Público nos CONSEGs do Estado. Porque eu em várias vezes tive dificuldade enquanto tive como presidente aqui em Araçariguama, e quando eu tive presidente em Santana de Parnaíba foi a mesma coisa. Dificilmente a gente tem acesso ao Ministério Público para resolver um problema que eles poderiam estar dando um suporte. O Ministério Público, já tive alguns contatos com o Dr. Washington e o Dr. Wilson, e ambos colocaram à disposição, e ele disse o seguinte, olha, se tem algum caso que de fato mereça haver uma representação, produza aí essa peça e traga que eu vou fazer caminhar, né? Mas é um trabalho tão complicado, difícil a gente ficar. A gente tem atividades comerciais, atividades empresariais, de um dia a dia. Né? E somos voluntários, mas é um sonho que eu tenho de ter pelo menos um dia da semana só para fazer ofício. Mas só para fazer ofício, vai ser 40 por dia. Isso mesmo. Outra ferramenta para a segurança em geral partiu agora do CIOeste, né, que você estava me falando, esse importante conjunto, né, de cidades. Como é que funciona isso daí? Nós não tínhamos essa integração entre cidades, né? Falando sobre a guarda municipal, né? Cada município tem a sua guarda e a guarda, enfim, trabalhava por si só no seu município. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante que você acabou de citar aqui, né? Que é uma integração entre as guardas municipais
das cidades que fazem parte aí da Cioeste, né? Citando algumas aqui, Araçariguama, São Roque, Barueri, Osasco, Pirapora. Então, hoje nós temos dentro da nossa base uma comunicação que ela pode ser tanto feita abertamente com todas as cidades, no caso de uma ocorrência específica que seja necessário você comunicar todas as guardas, em apenas um contato você consegue contato com todas as guardas, passar, né, alguma solicitação que você está tendo no seu município e que você sabe que vai ter andamento, que de repente pode acabar em algum outro município, né, que principalmente faz parte dessa questão da Cioeste, né? Hoje mesmo nós tivemos aqui, como eu citei no começo do nosso bate-papo, a visita de 12 comandantes da nossa região aqui, que integram a Cioeste, em Brasília, né? 12 da nossa região, porém, no total aí cerca de 200, até um pouco mais de 200 comandantes, né, a fim de tratar assuntos relacionados à guarda com o nosso ministro da Justiça, o Flávio Dino. Nunca houve, né, essa reunião com todos os comandantes, né, do Brasil, e com esse novo governo foi aberto essa porta aí, né, e o nosso comandante está lá, né, inclusive para trazer aí um pouco mais de... E qual é a pauta da reunião? A pauta da reunião, além do amparo jurídico para as guardas municipais, é fazer com que as guardas municipais também cresçam ainda mais, né, no cenário, na segurança pública. Porque nós sabemos que hoje a guarda municipal ela começou ali como uma força auxiliar, né, e nós vemos que em muitos municípios hoje a guarda municipal é a polícia de fato da cidade, né? A guarda municipal é quem é responsável por maior parte das ocorrências que existem naquelas cidades, né? Vou citar Barueri, Cotia, Santana de Parnaíba, o efetivo da guarda de Santana de Parnaíba é maior do que o da PM. Normalmente exatamente. Barueri, Cotia também deve ser. Nessas cidades que você tem um efetivo grande da guarda municipal, a guarda municipal ela acaba realmente atendendo todas as solicitações possíveis que tem ali. Até porque a guarda municipal, André, ela conhece mais o território, vamos dizer assim, porque o guarda municipal ele é daquele município, ele não faz aquela transição que geralmente a polícia militar costuma fazer, né? Hoje o policial ele está aqui em Araçariguama, amanhã, dependendo de alguma situação, ele pode estar em Cajamar, ele pode estar em outro município. Então, o guarda municipal, ele é filho dali, ele trabalha somente ali. Então, ele conhece mais as demandas, conhece os lugares a serem atendidos, né? Então, até, André, se você me permite, parabenizar o prefeito Rodrigo Andrade, que citou recentemente que abrirá o concurso para aproximadamente 18 guardas aqui na nossa cidade, né? Que a gente sabe que vai ser excelente. Hoje nós contamos com 18, ele pretende abrir o concurso para mais 18 guardas, então vamos dobrar o nosso efetivo, né? Então, com certeza, vamos estar conseguindo trabalhar ainda mais pela população aqui da nossa cidade. E essa integração entre as guardas, através do Cioeste, teve um resultado positivo esse final de semana, não teve uma ocorrência? Teve, está tendo muitos resultados positivos, né? Já houve em Cotia, já houve em Barueri, né, de ser jogado na rede, né, emplacamentos de veículos produtos de roubo, e em Cotia esse veículo foi abordado, os indivíduos foram presos. Em Araçariguama também? Em Araçariguama, nesse final de semana, nós tivemos ali no bairro da Lagoa, a viatura viu que o veículo estava transitando em zigue-zague, né, achou a atitude suspeita, decidiu por pedir para que o veículo parasse. O veículo, o motorista ignorou totalmente os sinais de parada da viatura, começou ali um acompanhamento, e aí entrou essa questão desse contato, dessa integração entre as guardas, né? A guarda municipal daqui fez contato com a guarda municipal imediatamente de São Roque, a qual prestou o apoio. O veículo foi abordado e nele foi constado que o motorista estava embriagado, entorpecentes dentro do veículo, o condutor não continha habilitação,
Então, o veículo foi apreendido e os indivíduos aí encaminhados à delegacia. Então, assim, a ferramenta a ser utilizada foi essa daí da CIOeste, né? Nos ajudou e com certeza vai nos ajudar muito, Com certeza. né, no combate à criminalidade aí e os crimes, né, também de menor potencial aí, né, que a gente sabe que tem, são frequentes, né? Eu queria só mais uma parte também em relação a essa necessidade da coordenação, né, do trabalho coordenado. A gente tem um projeto, eu imagino que a nossa chapa ou a outra chapa ganhadora, que seja quem for o ganhador dessa eleição, poderá fazer, e a gente já tinha uma ideia. Nós temos lá, você conhece bem São Roque, nós temos lá a região de Ibiúna, nós temos lá o Jardim Camargo, que é São Roque, né, o bairro do Carmo. Nós temos do outro lado da Bom Giro mais 2 municípios. Nós temos Calcaia do Alto, Cotia e Vargem Grande. Então nós temos ali, próximo do chamado Jardim Japão, São Roque, Ibiúna, Vargem Grande e Cotia. Então qual que é a nossa ideia? É promover as reuniões de CONSEG descentralizadas do centro da cidade e ir para essas regiões lindeiras. Como também faríamos, por exemplo, também foi dito isso dentro de uma discussão com outros comandantes, na região, por exemplo, aqui de Dona Catarina, São Roque, Mairinque e Itu. Itu também tem uma guarda municipal bastante ativa, né? Então Mairinque, São Roque e Itu discutiriam naquela região do Dona Catarina os problemas que ocorrem ali. Você tem uma base, as costas do Catarina Outlet é Itu. A frente é São Roque. Um pouco mais à esquerda era Sarigoma, também poderia. Você entendeu? Então é uma região muito ligada uma à outra. Então essas questões, fora essa ótima notícia do CIOeste, que está integrando os esforços dos municípios em várias áreas, especialmente também na área da segurança, o CONSEG tem já tinha esse projeto antes de fazer essas reuniões de CONSEGs dos municípios, trazendo os comandantes dos municípios e os comandantes de guarda municipal dos municípios também. Fazer um trabalho conjunto, e fazer um trabalho conjunto, exatamente. Então é um trabalho que fica aí, de repente vocês aqui poderão fazer com São Roque, Cabreúva, Santana do Parnaíba, Pirapora e Araçariguama. Faz uma reunião conjunta de CONSEGs e aí traz também os comandantes de guarda. Os problemas praticamente são iguais, né? São iguais, eles caminham. Você está numa ocorrência, a ocorrência começou aqui, mas ela entrou para Araçariguama, voltou para São Roque, saiu no Santa Rita, já está em Itapevi, já virou, voltou para São Roque de novo. Quer dizer, é uma então ação. Nós tivemos foi o ano passado a maior apreensão de maconha de 6 toneladas num caminhão bitrem, daqueles de tanque de gasolina, no bairro nosso aqui de Santa Helena, dentro de Araçariguama. Foi a maior apreensão do estado. Até a Gazeta notificou isso. Então, a parceria é importante porque acontece muito isso. Essa carreta, ela fazia a alimentação de carros menores para distribuir entre a região e os outros municípios. Se você tem esse tipo de informação e a coordenação das guardas e das polícias, você acaba com o mal no início, na sua raiz, que é a distribuição dos entorpecentes. Né? Sim. Nós temos uma região muito comum de São Roque, Araçariguama, por exemplo, que é o Mombaça. Essa parede meia Mombaça é uma região que muitas vezes eu vejo o candidato a prefeito daqui fazendo campanha lá em São Roque. Então, quer dizer, é muito junto, né? Então tem que aproveitar essa... É uma mistura. a mistura. Puxa vida. Eu queria agradecer a presença do Rafael, do Ronaldo, do Dables, por atenderem aqui o nosso convite, vir discutir, levantar problemas, levantar ideias, levantar aí perspectivas futuras, que é muito importante, torcer para que o nosso CONSEG volte o mais rápido possível, que vocês deixaram claro aqui o quanto é importante, o quanto ele ajuda a comunidade. É necessário, tem que ter. O trabalho que o Ronaldo faz lá em São Roque, importantíssimo, e a gente vê resultado. Então, gostaria que vocês fizessem as considerações finais aí para a gente poder... Vamos lá, Rafael. Bom, primeiramente queria agradecer mais uma vez pelo convite, né, por ter aberto as portas aí para que a gente pudesse falar um pouco sobre esse assunto, CONSEG, segurança pública, né, de modo amplo. Dizer que nós estamos à disposição da população para que a população precisar, né? A gente faz um trabalho muito próximo das pessoas,
A gente tenta se aproximar o máximo possível dos jovens, né, fazendo patrulhamento, acabamos entrando em diversas escolas, para a gente tentar fazer esse trabalho mais aproximado, tentar trabalhar mais com a prevenção, né, tentar trazer as pessoas para nós e entender que nós estamos aqui, como o W falou no começo aqui, que a guarda não é para a população sentir medo, é para sentir amiga, né, para ter como amiga. Então, quando nós estamos patrulhando nos bairros, a nossa intenção é realmente estar próximo da população, né, e identificar os problemas ali. Então, eu quero que a população saiba que pode contar conosco. Nós estamos à disposição com esse concurso público que provavelmente o prefeito abrirá em maio. Com certeza nós teremos mais guardas nas ruas, né, e poderemos atender também os bairros mais afastados. Nós sabemos que por conta do efetivo, vamos dizer assim, muitas vezes o nosso patrulhamento ele fica meio que limitado em algumas determinadas áreas, né? Mas a nossa intenção sempre foi expandir, sempre foi patrulhar bairros como Aparecidinha, bairro da Lagoa, onde nós patrulhamos, mas não com tanta frequência, né? E a nossa ideia é levar mais policiamento para esses bairros rurais também. Eu tenho certeza que se o Rodrigo abrir esse concurso em maio, como foi dito aí recentemente, com certeza a população vai ganhar e vai ganhar muito. Agradecer também ao meu comandante Simon, né? Mais uma vez está lá em Brasília e não pôde estar aqui hoje, né? Então eu vim representando ele e representando também a nossa guarda. E agradecer também ao subcomandante Ivan, né? E agradecer aí a todos da Gazeta aí. Pode contar com a gente sempre. E vocês também contando sempre com a gente. Obrigado. Deixa eu falar e deixar o W como protagonista final aí para fechar, porque eu acho que hoje quem tem que lutar pelo CONSEG atuante aqui em Araçariguama é você, e a gente quer ver isso acontecer realmente, porque, como a gente disse aqui, é muito importante, né? Como falou o Rafael, né? Isso. A guarda ela tem uma figura de extrema importância na cidade, né? Ela muitas vezes é limitada, às vezes por conta dos olhos e das ações do próprio poder público municipal, que talvez não veja a segurança como uma prioridade. Então a prioridade ela tem que existir, ela tem que ser buscada, né, a solução. E uma cidade como Araçariguama, que cresce, muito embora você falou 20 mil habitantes, mas ela tem uma vida corrida aqui, talvez por um trânsito maior de pessoas. Então o problema não é limitado a 20 mil, né? Nós temos problemas que vocês devem ter aí, vários, né? Com perturbação do sossego, nós temos problemas nos bares, nas chácaras de final de semana. Isso tudo é um problema muito sério, e para resolver isso, eu vou dizer com quase certeza absoluta, a Polícia Militar ela não tem esse viés aí de ficar buscando baixar volume de rádio. É impossível. Quantas ações mais intensas, prioritárias eles têm, mais eles não vão estar presentes nessa situação. Então, essa polícia administrativa ela é muito importante junto às escolas, vocês participando do convívio com as crianças, aí tentando fazer algum tipo de programa. CONSEG tem muito disso também. CONSEG participa de programas e deve participar e deve formar ou promover programas, né? Se trazer seminários, palestras. Tivemos vários no período que estava em funcionamento. Tivemos uma no mês... agressão a idosos, depois de agressão às mulheres, e depois dentro da escola fizemos um encontro com os pais. Então esse trabalho também que contribui muito para a formação da população, das pessoas, é muito importante. Cidadania é muito importante. Então, só para resumir, tivemos em Itapevi outro dia a convite do presidente Jefferson. Ele fez lá um seminário, estavam lá o comandante dessa região toda, lá de Osasco, esteve junto, a capitã também estava lá, que era do comandante da companhia de Itapevi, guarda municipal, promotor de justiça. Foi um evento maravilhoso sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. E a gente saiu chorando lá pelas verdades que foram ditas. Teve uma mulher, uma mãe que perdeu uma filha que foi sequestrada e morta martelada, depois de estuprada em Itapevi. Uma menina de 12 anos, ela está fazendo uma luta imensa. Então fica aqui, inclusive, esse lado social que os CONSEGs podem atrair. Então, muito importante. Tem muita coisa para falar. O CONSEG é muito grande realmente na sua
no seu arcabouço, hoje é muito comum falar em arcabouço, né? No seu arcabouço social, mas ele precisa de ajuda. Sozinho ele não consegue. Ele, com a ajuda das pessoas, ele consegue fazer muita coisa. Não é a solução, mas é o encaminhamento dela, e isso faz uma diferença muito grande. Mas é isso. E agradecer então ao André, desculpa o atraso, realmente, eu estava numa correria e o dia da gente é corrido mesmo, mas falar de Conseg me faz muito bem, então vamos correr lá e vamos falar lá com o pessoal de Araçariguama e agradecer o convite, tá bom? E parabéns, e tenha como um objetivo, realmente, tenha como um foco, parte do seu trabalho como mídia, defender esses conselhos, defender o Conseg, mas defender todos os conselhos que defende aí a cidadania, realmente, que vai chocar às vezes com o interesse de um político da vez, mas não é contra o político, é a favor da comunidade. Então, o trabalho da mídia é muito importante. E a Gazeta participa de tudo isso daí. A gente tem registrado todas as passagens, os acontecimentos, as reuniões, isso a gente tem nos nossos arquivos. Bom, o Conseg está sendo reativado. E aqui o que aconteceu nesse encontro nosso aqui é exatamente o que a gente precisa, que é verificar que o discurso de cada um de nós é complementar. Um está complementando o outro. E a função do Conseg é exatamente essa, é unir todas as forças públicas de segurança do Estado e do município, e também todos os recursos de proteção, como a defesa civil, a própria ambiental e todas as outras, e principalmente que a gente tocou, como o caso da rodoviária que trafega no meio da nossa cidade. Então, a importância do cidadão, o munícipe participando dessas reuniões, trazendo a demanda, mas principalmente participando da diretoria e participando como conselheiro. Ele pode ser membro, nós temos, como foi dito, Ronaldo, os membros natos, que eles são membros fixos pelo Estado. Eles é que são responsáveis pelo andamento do nosso conselho. Nós temos o presidente, o vice, o secretário, o vice, e temos um diretor social. Pode ser aberto outras diretorias, caso seja necessário, como de comunicação. A PV tem mais 18 pessoas. Mais 18. E ainda a gente pode acrescentar os representantes dos bairros, que a gente chama de núcleo de ação local. Esse núcleo de ação local, a gente tem visto muito resultado, porque ele é feito por 3 membros representantes do bairro, juntamente com a população, e ele traz para a reunião a demanda. E a outra questão é exatamente o que o Ronaldo colocou, de fazer um trabalho itinerante, ir em cada bairro, para que a reunião não fique só centralizada num determinado lugar, como acontecia antes. A gente fazia só na Câmara dos Vereadores. Mas começar a ir junto do cidadão e junto do problema para estar reunindo. A sugestão que o Ronaldo trouxe de estar coordenando os Consegs vizinhos para fazer um trabalho conjunto, e nosso caso em específico e especial é o caso da rodovia, que em vez de ser duplicada, ela foi reduzida e aumentando o número de acidentes. Isso pode ser um dos exemplos para a gente estar unindo o trabalho. A experiência que nós tivemos enquanto estava funcionando antes da desativação com a Guarda foi excepcional. A participação não só de o comandante e os representantes da Guarda junto da reunião, trazendo não só os casos, as ocorrências, mas trazendo opinião, trazendo ideias e sugestões, que é o princípio do Conseg, de estar sempre prevenindo o que vai estar acontecendo. Então, o agradecimento também é meu, especificamente, porque eu sei como é difícil, né, Ronaldo, a gente conseguir reunir pessoas de forma voluntária, de forma participativa, mensal, e dar o seu tempo, que poderia estar junto com a família, mas dar o seu tempo para que a gente tenha uma cidade melhor, no nosso caso, Araçariguama, que ela esteja melhor na sua segurança. O meu agradecimento à Guarda, ao prefeito, Rodrigo, que também eu tenho acompanhado toda a preocupação dele de estar equipando todos a equipe de proteção da cidade, não só da Guarda, mas como da Defesa Civil, trazendo viaturas novas e tudo mais, com apoio do governo do Estado.
Agradecer tanto ao nosso comandante da PM, Fogarça, que está empenhado para que a gente volte, como eu disse, o mais rápido possível. A doutora Bruna, que tem me cobrado constantemente, Itamar, temos que reativar o Consegue, porque eu estou sendo cobrada pela seccional. E eles são cobrados mesmo, né? Então, e agradecer a você, André, pelo trabalho que você tem feito em Araçariguama há tantos anos, com um trabalho profissional, um jornal de credibilidade, né, que é a Gazeta, e assim, a importância que você deu desde o início para as nossas reuniões, não só fazendo a divulgação das datas das reuniões, como você participava delas também, como representante Sim. e cidadão, né? Não só como jornalista. Então, agradeço pela tua oportunidade de estarmos hoje reunidos aqui. Só tinha mais um recadinho só, aliás dois, um é mais sério, outro é uma brincadeira, mas o mais sério é que amanhã, nesse horário aqui, às 19 horas, a gente vai estar acompanhando um seminário sobre segurança pública com o Derrit, o atual secretário de Segurança Pública de São Paulo. Na terça-feira, aqui a matéria sai na terça-feira. Tá, mas amanhã hoje é segunda, amanhã eu estarei lá no Jardim Europa, num local específico, já agendado, já com lugarzinho garantido, para um seminário sobre segurança pública com a nata da segurança pública, o secretário de Segurança Pública, Derrit, Guilherme Derrit. Que município? Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. E a outra é que eles tiraram as terceiras faixas e também colocaram as placas de indicação dos municípios no lugar errado. Isso é um absurdo. Então eu acho que tem alguma coisa muito estranha nisso tudo. Um pouco caso muito grande. Ô André, só para complementar, eu citei sobre a questão do concurso e pedi para que as pessoas que tenham interesse em concurso público me sigam no meu Instagram, GCM Rafael Araçariguama, que lá sempre quando é lançado algum concurso, seja na região ou não, eu passo dicas, falo sobre o concurso, né, a maneira de se inscrever, como se inscrever, e no nosso concurso aqui em Araçariguama não será diferente. Então, quem quiser seguir lá no Instagram para ter dicas quando o concurso aqui for aberto, só seguir lá que a gente está à disposição para ajudar as pessoas aí no que for possível. E para eu finalizar também, é importante que nós vamos ter dentro da delegacia fichas para serem preenchidas por pessoas que tiverem interesse em participar do conselho. Então é só chegar lá, conversar na portaria com a pessoa que estiver no momento e pedir, falar, eu quero participar do Consegue, eu quero preencher a ficha. Essa ficha vai ser encaminhada para a doutora, a qual depois nós faremos a avaliação e uma reunião já inicial, que provavelmente vai ser depois da Semana Santa, isso em abril. Deve cair no dia 12, quarta-feira. Se convidar eu venho, tá? Lá vai. Fazemos questão de todos que estão nos ouvindo e os nossos parceiros. Obrigado de novo, André. Puxa vida, foi muito bom. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem com um próximo assunto. Obrigado. Obrigado.